Conosco aqui no encontro em Goiânia com o Eduardo Sabag. Luzia, tem algo que o Eduardo te falou que te surpreendeu? Algo que você buscava? Algum questionamento que você não precisou falar para ele? Sim. Ele foi assertivo no que ele te falou? Sim. Nossa, como você tá se sentindo agora? Aliviada. Inclusive, eu quero aproveitar porque eu tenho um problema muito sério no joelho, de artrose avançada. E eu caí, né? Eu levei uma queda uns 3 meses atrás e quando eu levei essa queda eu achei que eu não andava mais, né? Eu fui ao médico, ele falou que era só cirurgia e tal. Mas aí eu falei com ele, eu vi o Eduardo falando que podia falar com a equipe dele, né? Espiritual, eu falei com eles. Você fez a cirurgia espiritual online? Não fiz, porque eu não consegui, assim, eu não achei, assim, um jeito de, o número, não sei. Sim. Eu sei que eu procurei, mas eu falei, quando eu fui dormir eu falei, porque eu trabalho em pé, né? Eu fico em pé de 5 da manhã às 3 da tarde, então era impossível eu trabalhar, pois eu trabalhei. E hoje, por exemplo, eu não sinto dor igual eu sentia antes da queda. Aí você fez a cirurgia, chamou a equipe do Eduardo Sabag? Não, eu falei sozinha na casa, eu não marquei nada, eu só falei com eles, entendeu? E depois disso, eu fico em pé o dia todo e hoje você tá se sentindo bem melhor? Graças a Deus. Tinha uma casa lá, tinha um amigo meu que era médium, né? Que é um meu ex-sócio. E tinha uma casa que tinha uma coluna de cheiro ruim, assim, cara. Não sei se explicar direito, mas imagina que tem 3 andares. Sim. Você ia lá no porão, tinha uma coluna, tipo essa coluna aqui. Aí você passa, só um lugar. Sim. Cheiro de esgoto, um cheiro muito ruim, de caniça, sei lá. Aí nenhum outro lugar da casa. Aí você subia, era como se aquela coluna atravessasse o teto. E no mesmo local tava aquele cheiro. E você ia no outro andar, mesma coisa, cara. Era como uma coluna que atravessava os 3 andares. Energia, velho. Energia fica nos lugares. Caramba. Uma das coisas que as pessoas falam muito, pô, Eduardo, eu chamei sua equipe e resolvi meu problema. A pessoa muda de casa, porque eu tenho uma equipe de 400 espíritos trabalhando comigo. Então eu falo para as pessoas, podem chamar a hora que vocês quiserem, mentalmente, né? Só chamar mentalmente que eles recebem um WhatsApp, vão lá na hora. E as pessoas relatam um monte de coisa. O cara é professor, tá tendo problema na classe, chamou uma equipe e acalmou. Por exemplo, a pessoa mudou de casa e na casa ela sentia que tinha alguém lá incomodado. Porque às vezes, por exemplo, a velha morre, ela gosta daquela casa, a velha não quer sair da casa. Isso é ser pegada a matéria. Isso acontece. Isso acontece muito, muito, muito normal. E como você faz embora isso daí? Chama a minha equipe, a equipe vai lá, conversa com a velha e leva ela. Caramba. Então, eu vou contar a história, então, como que eu conheci o espiritismo, pode ser? Pode. Que é uma história longa, né? Mas, morava em São Paulo, né? Eu saía de balada todo dia, segunda. Eu só pensava nisso. Na verdade, só pensava em ganhar grana e em pegar mulher. Basicamente era isso que eu fazia. Porra, cara, é um mandíbula. E aí, minha vida era isso, tá ligado? Era, tipo, não, desculpa, ele nem quer ganhar tanta grana assim. E mulher. Eu ia falar que eu não penso em pegar mulher. Eu não posso. Sou um cara aqui comprometido. Os caras falam mais de mandíbula do que você, viu, mano? Tava olhando os comentários aqui. Mandíbula isso, mandíbula aquilo. Mandíbula tem um fã-clube aí. Aí é o seguinte. Aí, beleza. Eu vivi essa vida. E pra mim, de certa forma, não era ruim. Porque é óbvio, né? Tipo, eu vivi na sociedade que você idade pensa você assim. tinha? Idade de balada, 25 anos. Então, Mas eu passei a vida inteira fazendo isso. é? Tipo, dos 15 até eu conhecer o espiritismo, tá ligado? 8 anos atrás eu só fazia isso. Aí o que acontece? Aí passou um período e eu comecei a viver essa vida louca. E eu ficava bêbado todo dia. Então tinha uns caras com uns capão que me levavam pra balada e eu ficava loucão todo dia. E mulher, eu só pensava nisso. Eu comecei até a escrever um livro, que era Mulher Alvo Fácil, que, tipo assim, comecei a estudar o comportamento das mulheres e tal. Graças a Deus eu não publiquei, porque eu me arrependeria hoje, porque os caras iam usar de forma errada, óbvio. E aí, de repente, eu lembro que eu fechei um negócio muito bom. Eu pensei, mano, agora nunca mais eu vou ter que trabalhar, né, na minha vida. Porque eu fechei esse negócio, uma grana violenta por mês, nunca mais vou me preocupar com trampo. Então, eu tinha um escritório na minha casa, eu descia de cueca, xingava os caras e vivia a vida desse jeito, tava ótimo. E aí, um dia, as coisas começaram a dar errado. Só que não deu errado uma coisinha. Tipo assim, sabe quando tudo dá errado? Porque na vida é assim, né? A gente vive fases, e aí que entra as expiações e as não expiações e tal.
começou tudo a dar errado de uma hora para outra. Então, tudo que eu tinha pensado uma semana antes, que eu nunca mais na minha vida ter que me preocupar com trampo, já tinha ido pro buraco. Porque a empresa que eu fazia negócio, que era uma empresa gigante, meio que quebrou. Não Caramba. pagou os meus fornecedores, que eram os meus contatos na China e nos Estados Unidos. Eu representava os caras no Brasil e fazia a venda pra eles. Que é o que eu faço hoje em dia, mas com a minha marca, né? Que eu tá falando, a Rise Mod. Aí, eu pra não ficar mal com os caras, catei toda a grana que eu tinha e paguei os caras. Só que eu fiquei sem grana, deu certinho, tá ligado? É. Fiquei sem grana. Nossa, que medo, mano! Caramba, a gente falando de espírito, meu pai não tava aqui, aparece do nada. Apareceu de leve ainda. Ei, você não tava aqui, de repente você tava em Santos. Mas... Senta aí, pai. Tá bom. Apareceu devagar ainda. Apareceu hein? devagar, Ele veio hein? vindo. Um cara de cabelo No branco. silêncio, no No silêncio. total. Aí beleza. Eu comecei, né? Fiquei nesse desespero do caramba. Eu morava numa casa, era 5 moleque, trampava comigo, era festa todo dia. Cheguei pros moleques e falei, ó, acabou a grana, velho. Não sei o que a gente vai fazer, não tem mais dinheiro, vai acabar pra sua casa. É. Eu tinha mudado pra Londrina, eu tinha mudado lá porque lá tinha bastante mulher bonita, a verdade é essa, né? Então, e tipo, era uma cidade boa pra morar. E aí, eu falei, caraca, né, velho? Eu falei, o que eu vou fazer agora na minha vida? Aí bate aquele desespero, né, mano? Você sabe como é que é? Aí você começa a procurar religião. É. Aí eu fui na igreja católica, sentei lá e vi a missa, aí o cara virou e falou assim, não, a morte só existe porque Adão e Eva pecaram. Eu fiquei pensando, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Adão e Eva pecam e eu me ferro? Não é justo isso. Eu fui embora. Aí fui no dia seguinte, eu fui na igreja evangélica. Chegou lá, o pastor viu meu carro, porque eu tinha um carrão, né? Eu tava quebrado, não tinha dinheiro pra comprar nem comida, mas tava quebrado, mas tinha um carrão. Aí ele falou assim, pô, mas Deus tem grandes planos pra você. Ele falou exatamente essa frase, Sério? sabia? Olhando pro meu carro. Eu pensei, Olhando mano, pro... falei, Que carro que era? é uma Mercedes, Mas já olhando pra nervosa. Mercedes. Olhando pra Mercedes, mas nervosa, assim, branca, um branco pelo lado. Ele falou, Deus tem grandes planos pra você. Eu falei, tô ligado, fui embora. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida, velho? Tipo, eu comecei a ficar confuso pra caramba, porque até então eu nunca tinha... Eu comecei a trampar como vendedor, ganhando R$300. No terceiro mês, eu tava ganhando, tipo, R$5.000, sei lá. Depois, de um tempo, eu tava ganhando, tipo, 30 pau. 6 meses depois, meus amigos achavam que eu virei bandido. Os caras falaram, você tá vendendo droga, porque não é Vendendo possível. droga, é. E eu comecei, eu nunca mais fiquei mal. Tudo que eu conseguia fazer, porque eu me esforço, né, claro. Então tudo que eu conseguia fazer dava certo. E pela primeira vez eu entrei numa situação, aí eu comecei a pegar grana emprestada. Pegando grana emprestada, meu, e tudo que já não dava mais. E eu falando, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí eu vim numa festa, minha família inteira é de São Paulo, aqui em São Paulo. E chegou lá, tinha minha tia maluca, né? Que eu chamava de tia maluca porque ela conversava com os espíritos. Porque todo mundo achava que ela era maluca. Embora ela tinha curado a minha mãe já de um problema que é esclerose múltipla, que é um problema que não tem cura, e isso foi uma coisa que me... né? E também já tinha tirado uns obsessores de mim no passado. Só que como eu era um moleque, não tava nem pra nada, eu não ligava pra isso. Um dia eu entrei um síndrome do pânico, né? Quando eu era moleque, e fiquei muito perturbado. Aí tinha ido já em trocentos psiquiatra, psicólogo, não sei o quê. Fui uma vez na minha tia, eu fiquei bom. E a minha tia disse que tirou um espírito do passado, que era um vingador, e blá, mas eu, como não tava nem aí pra isso, desencanei, continuei minha vida de qualquer jeito. Mas aí eu lembrei disso daí. Aí eu cheguei para ela e falei, ô tia, você continua falando com os espíritos? Ela falou, sim, claro. Aí eu comecei a conversar com ela. Aí, de repente... Ah, não, antes eu vou contar uma coisa que aconteceu umas 2 semanas antes. É, verdade. Antes de acontecer esse rolo. Eu comecei a pegar uma mina, que era mina muito bonita. Inclusive ela ficou famosa, hoje em dia tá famosa na TV. Só que a mina era um capeta, entendeu? Aí a mina fazia vários trabalhos pra prejudicar os outros. Ah, ela era macumbeira, sim? É, macumbeira. É que quando eu falo macumbeira, eles falam, mas você não pode falar macumba porque não sei o quê. Era mas... o quê? Era... fazia trabalho. Não tá ligado a nenhuma religião. A mina era macumbeira. Sei lá Tá. qual que era a religião dela. Aí, só que a mina era meio psicopata, sabe? Era totalmente psicopata, né? E eu percebi que tinha alguma coisa errada. Porque minha vida começou a ficar muito, muito diferente. E o meu gerente também era desses daí. Eu chamei ele e falei assim, eu lembro claramente porque a gente tava na minha casa, era uma casona, uma mansãozona assim, gigante, e a gente tava todo mundo na sala conversando. Aí ele começou a falar assim, eu tô vendo que o espírito tranca a rua e o espírito caixa preta, sei lá, vela preta, sei lá o nome dos caras, e a gente tá com medo, né, mano? Falei, que porcaria é essa? Ele falou, não, eu tô vendo que eles estão vindo aqui, não sei o que, a gente, eita, nós, caraca, mas aonde estão esses caras, meu? Eu já não dormi, ninguém dormiu naquela noite, tá ligado? Aí ele falou, não, porque isso, porque aquilo.
Aí ele falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o meu guia, chamava Ventania, o guia do cara, que era um espírito segundo ele. Só que eu não acreditava muito, porque eu fiquei pensando, mano, que negócio é esse? O cara vai chamar o guia pra resolver esse BO, né, velho? Aí o guia dele falou assim, ó, vocês têm que jogar sal grosso pela casa, porque a mina tá fazendo coisa contra vocês. Hoje em dia, Caramba. eu não acredito nessas coisas de sal grosso. Mas naquela época a gente acreditou. Entendi. Tá com sal grosso na casa inteira. Os caras queimaram o motor da piscina. Tá De tanto sal ligado? grosso? Sal grosso. Os caras, o motor da piscina tava funcionando. Por quê? Porque já tacaram sal grosso. Parecia praia, o negócio tava salgado a piscina. Mó burro, os caras queimaram o motor da piscina, velho. Já não tinha quase problema pros caras queimar o motor da piscina ainda. E a gente lá nessa situação, e eu tava sentindo que tava alguma... Porque o obsessor ficava me atrapalhando, os caras que ela mandou. E eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada. Mas eu não acreditava nisso. Então eu tacava a porta do meu quarto e falava, que se dane. Só que eu não dormia bem. Porque eles ficavam lá me atazanando, os caras. Aí eu cheguei pra esse cara e falei, brother, não tem como, a gente precisa resolver esse problema. Ele falou, não, pode deixar. Vamos encontrar essa mina, que quando eu chegar lá, o Ventania vai tirar elas. Falei, beleza, marcamos de encontrar com a mina, né? Na loja dela. Tamo lá parado na porta. Eu comecei a fugir da mina, porque a mina era realmente psicopata. Aí tamo lá na porta da. Você namorou ela? Eu quase namorei. Tá. Não, mas tipo assim. A mina era doida. Aí. Ex-BBB. Não, mas ela ficou famosa por um outro programa. Tá. Mas era uma mina mó gata, só que era uma mina louca, tá ligado? Louca. Só que eu não sabia disso, né? E aí, não, mas eu percebi que os espíritos me influenciavam pra ficar com ela. É? Agora que eu lembrei, eu tinha esquecido essa parte, eu tinha percebido isso. Como que eles vão fazer? Ela ia lá, tipo assim, eles ficavam falando pra mim que eu gostava dela, só que na verdade eu não gostava dela, entendeu? Tá. Só que ela era muito bonita. E aí, ela era inteligente também pra caramba. Só que ela era muito do mal, né, na verdade. Ela ia lá e ficava levando oferenda pros espíritos, pros caras ficarem me atazanando. Aí nós fomos ao encontro dela, e a hora que a gente chegou, não tava ventando. De repente, mano, bateu um vento, velho. Eu fiz assim, aí foi a primeira vez que eu fiquei com medo mesmo. Eu falei, mano, que porcaria é essa? Aí eu só pensei, a menina falou assim, nossa, mas de onde veio esse vento? Aí você pensou, ventania. Eu pensei, o ventania ele existe mesmo, tá ligado? Eu fiquei em choque. Eu falei, maluco, mano. Aí eu gelei, fui embora e realmente, depois daquele dia do vento, acabou. Nunca mais a gente teve problema. Aí passou um período, eu tava com uma outra menina na minha casa, de boa, e eu vi que a cara dela começou a mudar, velho. Eu também não acreditava nessas coisas. Tava Cara, sem maquiagem. Eu acordei com capeta, né? Porque... Acordei com a macaca, né? Tô zoando. Mas assim, tipo assim, ela tava. A gente ia num bar, e aí a gente foi pra casa e a fisionomia dela começou a mudar. E tinha uma galera em casa. Eu chamei esse cara, na hora. Porque o espírito começou a entrar nela e começou a tentar me tipo assim. Como mudar a expressão? Muda Mano, a cara? muda a expressão. Quando Tipo incorpora, muda a expressão. Muda muito? Mas você começa a ver o espírito na realidade. Ah, tá. Não é que muda fisicamente, entendeu? Entendi. Às vezes pode até mudar fisicamente, mas você começa a ver o espírito. E eu percebi isso, só que eu não sabia o que tá acontecendo. Aí eu gritei o nome do cara, o cara chegou. Tinha uma garrafa de vodka. O cara quem? O espírito? O meu gerente. Ah, tá. O cara chegou, olhou e falou, meu Deus do céu. Ele catou e fez assim, incorporou o Ventania. Tá. Catou a garrafa de vodka. Mano, juro por Deus, ele tomou mais da metade da garrafa de vodka. Não era assim, pá! Chegou e fez assim, pum, a mina, saiu o espírito. Ele virou pra mim, aí o Ventania virou pra mim e falou assim, ela só não saiu por causa da sua força. Ela só não saiu? O cara só não dominou ela por causa da Ah. sua força. Eu fiquei pensando, né, deve ser tipo um X-Men, né, velho? É. Porque não fiz nada, o cara não conseguiu dominar ela. E aí eu fiquei pensando nessas coisas. Foi essa experiência que eu tinha tido, né? Que foi engraçado. E aí o cara voltou, eu falei, você não tá bêbado? Ele falou, não. Eu falei, mas você não tomou vodka? Ele falou, não foi eu, foi o Ventania. Eu falei, mano, Nada foi pra ele? como assim que a vodka não foi pra você? Ele Caramba. falou, não foi, velho. Foi o cara, eu não tô nem bêbado. E esse cara, assim, ele era fraco pra bebida. Se ele tivesse tomado aquilo, ele tinha morrido, velho. Cossielo, então, tava com os 3 espíritos aqui o dia que ele veio, né, cara? Mas pode ser, isso Pode? acontece. Os espíritos bebem junto. Caramba. Por isso que às vezes o cara tem amnésia. Porque ele é dominado por Ah. espírito. E às vezes o cara fica bêbado e faz coisas que ele não faria normalmente. Outro dia uma seguidora falou pra mim assim, meu marido que nem gosta de feijão, chega bêbado em casa e come feijão. Que doido, Porque, cara. tipo, é um espírito que dominava ele, entendeu? E aí o espírito gostava de feijão. E o cara, no dia seguinte, falava que não foi ele que comeu. Eu falei, eu não comi, ele claro que não. Não é não? Eu, hein? Aí, aconteceram essas experiências. Aí, voltando agora no tá. dia. Então, eu já tava meio cabreiro com isso daí. Porque eu comecei a pensar, mano, tem um sentido, né, velho? Porque o negócio do vento, o negócio da bebida... Vai Mas juntando as você coisas. vai juntando as coisas. Mas eu era desconfiado com isso daí, beleza.
Aí minha tia, eu comecei a perguntar pra minha tia, pá, de repente apareceu um outro cara fora do contexto, que nem tinha muita intimidade com minha tia e nem comigo. E ele olhou pra mim e falou assim, chega de atrapalhar sua tia, cara, deixa ela curtir a festa. Só que eu percebi que tinha uma coisa errada, porque no olhar dele tinha raiva, entendeu? Aí eu percebi o quê? Que hoje eu sei que um obsessor entrou nele e veio e fez isso, pra impedir que eu falasse com ela. Só que eu ignorei, né? Eu falei, cala a boca, né? Eu continuei falando com a minha tia. É. Aí minha tia falou assim, não, é o seguinte, os espíritos estão falando pra você ir lá na minha casa, que ela mora em São José do Rio Preto. Eu falei, beleza, chegando lá, eu pego meu carro e vou. Meu, cheguei lá, catei o carro e fui voando. Lá. Aconteceu algumas coisas interessantes. A primeira coisa é que, tipo assim, a autonomia do carro tava 10 km, deu 0 e eu andei 80 km sem autonomia nesse dia. Eu também fiquei desconfiado, falei, mano. Porque, na verdade, eu burro, esqueci de ver o posto. E chegando lá não consegui achar o posto. E o carro morreu quando tava em cima de um posto. O carro morreu dentro de um posto. Só que, mano, não tinha como o carro ter andado 80 km com autonomia de 10, tá ligado? Era mais ou menos isso, não lembro exatamente. Aí eu cheguei na casa dela, depois de todo esse suor, ela já sabia que isso tinha acontecido. Ela falou pra mim, lembrei disso agora também, é que eu tinha esquecido. Ela falou, não, eu sei que você teve problema pra vir. Eu falei, eita, como que ela sabe, né? Beleza, né? Aí tô lá na casa dela, aí eu entrei lá, elas falaram assim, a gente vai ter uma sessão de psicografia. Aí eu fiquei pensando, deve ser um golpe isso aqui, né? Mas ninguém vai tá me cobrando nada, então eu pensei, então deve ser só maluco mesmo, né? Porque psicografia. Aí ela falou assim, não, a gente vai receber o mensagem dos espíritos. Eu falei, eita, mas era só o que me faltava agora, né, velho? Eu quero ver o espírito pagar meu boleto, né? Pensei, né? Porque eu tava tudo ferrado. Aí, beleza. Elas sentaram lá e aí, de repente, bateu um cheiro de flores. Eu falei, eita, de onde veio esse cheiro de flores? Tava tudo fechado. Eu falei pra minha tia, ô tia, tá rolando um cheiro de flores aqui, que é isso? Ela falou assim, foi um espírito, é o perfume de um espírito. Tem gente que sente cheiro de cigarro, quando não é um espírito bom, cheiro ruim. E eu cheguei lá na minha tia e a galera começou. E eu pensando, mano, que coisa de loucos, mano. Essas tias aí estão achando que estão falando com um espírito. E acabou. Minha tia virou e falou assim: nossa, 5 cartas são pra você, isso nunca aconteceu. Começou a ler as cartas e realmente tinha a ver. E eu não tinha falado nada pra ninguém. Eu só tinha dito pra minha tia que eu tava ferrado. E uma última carta estava assinada por um espírito Humberto de Campos, irmão X, que é um espírito que psicografou alguns livros pro Chico Xavier. E ele falava nessa carta um monte de coisa, tudo que ele falou realmente aconteceu. Que essa crise estava acontecendo para que eu acordasse pro espiritismo, que eu tinha programado uma missão e que eles tiraram, me deram uma rasteira para que eu ficasse um pouco mais humilde, né? Porque eu era meio orgulhoso e tal. E para me trazer de volta para a vida mesmo e para que eu procurasse realmente o espiritismo. Aí ela falava assim, que eu ia utilizar minha mediunidade, que eu nem sabia que eu era médium, né? Primeiro para ajudar as pessoas à minha volta. Não, primeiro para me ajudar, depois para ajudar as pessoas à minha volta e depois para ajudar a humanidade. Eu falei, o quê? Eu falei para minha tia, mano, chama esse cara aí. Fala que eu não quero essa responsa, não. Eu tô bem de boa aqui, não quero essa treta pra cima de mim. Pelo amor de Deus, esquece esse negócio. Ela, não é assim, você tem que entender e tal. Aí ela me deu uns livros e eu fui pra minha casa. Cheguei na minha casa, comecei a ler, velho. E realmente, naquele dia, eles deram uma desbloqueada. E eu senti como se eu fizesse assim tipo um cosmos, sabe? Aí eu comecei. Aí daquele dia em diante, tudo mudou. Eu fui pra balada. Cheguei lá, pedi uma vodka pro cara. Mano, eu ia tanto pra balada, eu entrava em qualquer balada dessas de Londrina, pela saída, pra entrada, sem comando, do jeito que eu queria. Eu dominava, eu fazia festa, open bar. Que eram as melhores festas. Até hoje os caras me encontram e falam, quando vai ter festa? Faz 10 anos, tá ligado? Os caras, mano, é aquelas suas festas tal. Tipo, faz 10 anos que eu fazia festa. Eu fazia festa, não pra ganhar grana, pra ser o dono da festa. Eu acabava ganhando, tá ligado? Mas não era essa a intenção. E tipo assim, eu tinha uma balada que eu tinha 100 garrafas de Grey Goose. Eu tinha comprado 100 garrafas. Né? Então, tipo assim, eu arregaçava mesmo, sabe? E eu pedi pro cara uma vodka, tomei a vodka, tava ruim pra caramba. Eu falei, mano, tá zoado essa vodka, velho. Falei, dá um uísque. Tomei um uísque zoado também. Olhei as minas, nem me deu vontade, fui embora pra casa. E depois eu nunca mais tive vontade de sair. Depois desse dia, eles fizeram alguma coisa em mim, mas o principal foi tirar todos os obsessores que estavam comigo. Eles tiraram os espíritos que me acompanhavam. Que eles que curtiam o rolê. Ah, tá. Aí eu comecei a namorar, né? Conheci minha ex, comecei a namorar, que eu já terminei. E o que aconteceu nesse período todo? Eu ia, de vez em nunca, chegava um espírito pra mim e falava incorporando na minha ex. Falava assim, cara, cadê as baladas? Cadê as mulheres? Ela mudava de voz? Sim, agora eu vou contar essa parte logo em seguida. Eu, hein?
Mudava totalmente, fisionomia e tudo. E falava assim, cadê as mulheres, velho? Chega dessa vida chata que você tá levando. Essa porcaria desse livro, você não tá pensando numa tira nada, velho. Vamos pro rolê, mano. Se fosse antes, a gente tava muito louco essa hora. Eu falava, cala a boca, mano, sai daqui, velho, não vai funcionar. Um ano depois, os caras voltavam pra me atentar. Um ano depois de eu ter saído do rolê, os caras voltavam pra fazer. Só que eu nem tinha vontade mais. Porque eu, tinha, né? Eu falei pro cara, velho, esquece. Se você quiser ficar aí pra aprender um pouco de espiritismo, de boa, mas esquece. O cara falava, mano, pelo amor de Deus, velho. A gente fica olhando você e fala, mano, o cara já era, velho. Os caras falavam desse jeito, como se ele fosse meu amigo, que na verdade não era. Mas desse jeito. Sim. Aí um dia que aconteceu? Antes disso, né? Eu tava de boa na minha casa, com a minha ex. A mina que tinha 17 anos, de repente, a mina começa a falar das estrelas, dos não sei o que. Eu falei, mano, como é que essa mina sabe disso? Beleza, passou. No dia seguinte, de novo, a mesma coisa. Aí eu falei assim, essa mina tá me enganando, velho. Ela deve estar estudando isso durante o dia, porque não era uma coisa que uma pessoa normal sabia. Tipo, o cara tinha que ser um físico pra entender aquilo. Ela tava falando das ligações atômicas, dos átomos, coisa que você não achava nem na internet. Eu falei assim, mano, tem alguma coisa errada com essa mina, velho. E eu comecei a perceber que eu tava conversando com alguém, não era ela, entendeu? Só que de repente, os caras começaram a falar um português muito correto. Não que a menina era analfabeta, né? Sim. Mas era meio tonta, né? Tô zoando. Tipo, deve estar assistindo. Mas não era. Tipo, não tinha esse conhecimento pra falar desse jeito. E eu percebi, eu falei assim, mano, quem é você? O cara me falou. Eu sou tal pessoa. Eu falei, caraca, velho. Aí o que eu fazia? Eu mesmo assim, eu desconfiado. Até então, eu não tinha certeza que existia espíritos. É. Mesmo com tudo isso acontecendo. Mas foi impressionante. Depois do dia que eu fui na minha tia, tudo voltou normal. E eu já comecei a ganhar dinheiro logo depois. E voltou tudo ao normal. Um cara do nada chegou pra mim e falou assim, vamos fazer negócio e tal. E acabou que nós voltamos a fazer negócio. Aí eu cheguei pra ele, falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos marcar 8 horas da noite. Ele falou, beleza. Então eu achava que os caras vinham 8 horas da noite pra falar comigo. Eu anotava as perguntas que eu tinha durante o dia pra perguntar à noite. E o cara me respondendo as perguntas, sobre tudo. Eles entendiam de qualquer assunto. A rigor, o espírito superior entende mais de engenharia do que qualquer engenheiro, mais de química do que qualquer químico. Faz contas muito mais rápido. Por exemplo, eu jogava um jogo de RPG, que você tem os bonequinhos e tem os outros bonequinhos, e cada um tem um armor, um life, um ataque, uma defesa, uma magia. Ele calculava quem ia ganhar e ele falava pra mim, você vai perder, vai ganhar, pelo cálculo que ele fazia. Uma coisa que você pode colocar 10 matemáticas calculadora que os caras não conseguem fazer um cálculo em 30 segundos desse. Então, esses seres, eles são muito, tipo, o Chico Xavier em espírito é muito mais inteligente que Einstein, por exemplo, né? É porque nessa missão ele vem limitado, porque senão ele não ia conseguir fazer a missão do jeito que ele fez, né? Então, assim, ela falava coisas impressionantes. Eu comecei a perceber que, na verdade, eu tava falando, consegui arrancar isso aqui. Eu fui no hotel, comprei, mano, tomei banho, comprei tênis novo pra vir aqui. A camisa social top que eu trouxe não coube, então eu vim com essa, mas que vale a intenção. Mas, ó, comprei, consegui arrancar, pronto. Aí, beleza. Será que foi você sozinho que arrancou isso? Pode ser, né? Porque eu tava lá no hotel, pô, falei pro cara, você não tem um tesouro? O cara falou, não tenho. Eu falei, caraca, vou ter que ir com o negócio no pé, tá ligado? Mas tá bom, né? Foi desse jeito. Aí, beleza. Cheguei lá, conversava com o cara, e eu depois de um tempo, eu conversava o dia inteiro com eles. Eles incorporavam nela, ela nem percebia. Ela não percebia que... Não mudava a voz? Ela mudava, porque eles falavam melhor em português. Mas a voz, o tom de voz era diferente? Ele mudava o jeito de falar, que eu percebia tá. que era eles, entendeu? E era o dia inteiro eles falando comigo. Caramba. E aí o que acontecia? Eu comecei a atender espíritos. Tipo assim, tinha um espírito por ali, ele entrava nela e eu atendia o espírito. Conversava com ele e tal. E aí tipo, é até engraçado isso. Até aconteceu outro dia no podcast, os caras ficaram dando risada. Que quando eu percebia que era ela, tipo, eu atendia o espírito e depois ela voltava. Aí eu pegava ela, punha ela com a cara no chão, tá ligado? Como se ela estivesse caindo. Aí a menina voltava, e dava um berro, porque ela achava que ela tava caindo. Ficava zoando ela, mas não tem problema, né? Brincadeira. tipo assim, e ficou um período longo assim. Aí depois, um dia, eles viraram pra mim e falaram assim, ó... Não, e isso foi uma coisa interessante, porque ele começou a falar coisas do meu trabalho que não tinha como ela saber. Porque ela nem sabia sobre o que era. E ele falava coisas assim, tal pessoa vai fazer isso pra você e tal. E o que ele falava acontecia. Eu falava, caraca. Aí eu comecei a acreditar. Foi aí nesse ponto aí que eu falei, realmente eles existem, acabou. E aí ele falou pra mim um dia, a partir de hoje, você vai conversar direto com a gente. Como que o espírito sabe de coisas que não aconteceram ainda? Eles têm conhecimento do futuro. O Mas anjo da guarda já tá escrito, então? ele tem um caminho a seguir.
Mas assim, Ele pode mudar esse pode caminho. mudar, exatamente. Mas eu tive várias comprovações. Esses dias eu tava na estrada, meu mentor falou assim, ó, vamos embora. Eu falei, putz, eu queria comer um outro coxinha. Ele falou, vamos embora. Eu falei, tá bom. Só que eu enrolei um pouco. Fui pegar um, sei lá, que era uma bala, não sei o que, enrolei, né? Tava no grau. E entrei. Aí eu saí, o que aconteceu? O caminhão tombou na minha frente, eu fiquei 3 horas esperando. Ele sabia que o caminhão ia tombar. Por isso que ele falou pra eu ir antes. Porque se eu tivesse saído, tipo assim, 40 segundos antes, 1 minuto antes, eu tinha passado antes do caminhão tombar. Entendeu? Entendi. Eu tenho várias comprovações dessas. Um monte. Né? Mas assim, se você for falar agora sobre quais comprovações que eu tenho que isso realmente existe. Vou contar 2 experiências que eu tive. Hernia inguinal, que é um negócio que sai assim, é o intestino sai, né? Que faz assim. Sim. E apareceu esse negócio em mim, meu, começou a doer muito, não aguentava mais. Aí eu chamei o Dr. Bezerra, que é um espírito, falei, por favor, me ajuda. Ele falou, se você fez a cirurgia espiritual e não resolveu, então é porque você tem que operar, porque eu tinha medo de anestesia. Ele falou, como você tem medo de anestesia, você vai ter que fazer essa operação e não vai ter jeito. Aí que eu fiz, tinha um primo aqui que operava no sírio-libanês, liguei pro cara, ele é urologista, ele falou, não, vamos fazer a cirurgia, o anestesista é meu amigo, fica tranquilo, beleza. Porque anestesia, os espíritos me disseram que você fica semi-morto. Ah, é? Entendeu? Você fica num estado que praticamente você morre. É. Entendeu? Não é diferente de quando você tá dormindo que você fica, né, só meio solto. Aí eu falei, tá bom, marquei a cirurgia, tudo. Ele falou assim, só que eu quero que você vá num gastro e verifica mesmo como é que tá essa hérnia. Eu fui. Aí ele falou, agora eu quero um exame de ultrassom. Eu fiz. Então, eu tinha ido já num urologista, depois eu fui num gastro, depois eu fiz um ultrassom. Quando faltava 2 dias, eu tenho todos esses exames, né? O exame do ultrassom. Pra cirurgia, eu tava arrumando as coisas pra vir pra São Paulo. Ele apareceu pra mim, o Dr. Bezerra, e falou assim: você tá curado, pode ir lá fazer o exame. Eu falei, como assim? Ele falou, você tá curado. Fui lá no ultrassom, cheguei no médico, que é o meu conhecido, japonês, falei pro cara, eu quero fazer o ultrassom. Ele falou, não vou fazer, porque eu fiz ontem. Eu falei, faz aí, eu não acreditava em nada, cético. Eu falei assim, faz aí, mano. Ele falou, tá bom, vai, vamos ver então. Eu fui fazer, ele falou, caraca, não tô achando a hérnia. Eu falei, e agora, qual a resposta que você tem? Ele falou, não tem resposta pra isso. Porque não tem como você pode pegar os 10 melhores médicos do mundo e colocar e falar pros caras assim, resolve a hérnia desse cara sem operar. Não tem como, ninguém consegue fazer isso. A hérnia, só operando, colocando pra dentro, metendo uma telinha, costurando. É uma coisa muito física, não é uma coisa, né? Aí, realmente, fui de novo no outro médico, o cara falou, velho, não sei o que aconteceu, mas a hérnia não tá aí. Entendeu? Beleza. Fora isso, eu tive a calvície, que eu era totalmente calvo, eles recuperaram meu cabelo. Tive várias coisas, mas essas são as mais óbvias. Aí teve uma recentemente, que eu tava na minha... Eu tava vendo meu vídeo, eu vi que tinha um negócio vermelho no meu vídeo. Vermelho? No meu olho. Aí fui olhar meu olho, tinha uma bola vermelha. Aí fui ver o que era com o médico, peterígio. Os caras falaram, meu, se isso aí não crescer, beleza. Se crescer, você opera, porque não tem jeito. O que aconteceu? O bagulho começou a crescer. Chegou a ficar mais que isso. Nossa, velho. Feio demais, né? Dá pra ver aí, mandíbula? Caramba. Ficou feio demais. Isso aqui é meu olho mesmo. Como chama meu isso? Olho. Peterígio chama. Meu olho. Caramba. Aí, beleza. Um seguidor meu falou, vamos operar, tal, tem que fazer um negocinho aí, vai ficar uma marquinha, pá. E eu implorei pros espíritos, eles falaram, se vira, né? A gente não vai nem se mexer, tudo. Só que aí, nesse dia, eu recebi uma visita do Chico Xavier. Ele falou pra mim assim, Eduardo, um pouco antes de eu começar a fazer os atendimentos. Ele falou assim, ó, e eu já abro um adendo aqui. Se você não acredita, sei lá que câmera que é, se você não acredita, eu quero que você explique aí embaixo. Então, o que é isso? Como que um cara consegue resolver um problema desse? Se você falar, mas não acredito em nada, explica aí então, por favor. Deixa o comentário e segue meu canal também, Espiritismo Raiz. Aí, beleza. Mesmo que você não goste, vai lá pra criticar, eu adoro isso. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Ele falou assim pra mim, Eduardo, eu preciso que você vá até a minha cidade lá, né? Uberaba, né? Uberaba não. Uberaba, né? Porque a gente quer fazer uma modificação na sua mediunidade para que você possa atender mais pessoas, assim, né? Tipo, nesses encontros. Tipo, 100, 200 pessoas. Eu falei, beleza. Tava no meio da pandemia, eu fui, dirigi lá 800 km, tudo fechado, fiquei no hotel 2 dias. Quando eu voltei, eu olhei e não tinha nada no meu olho. Tipo, até hoje não tem nem cicatriz nem nada. Porque se você faz uma cirurgia dessa, fica cicatriz. Eu fui aí depois, outro dia, eu fui comprar um carro lá em BH, tinha uma médica oftalma que ela quis olhar. Ela falou, mano, não é possível o negócio ter saído. Ela olhou e falou, realmente, não ficou nem marca. Não ficou nem marca, os caras tiraram até a marca.
Tiraram 100% do meu olho. Mas essas cirurgias. Você não chegou nem a fazer cirurgia espiritual nem nada. Não, mas eles podem fazer. Eles a podem qualquer fazer hora, sem. é. É. Porque, na verdade, eles têm alguns métodos para fazer isso, né? Eles podem alterar o DNA, depende do que é, né? Mas normalmente eles podem implantar células novas, eles podem, por exemplo, tirar um câncer e colocar umas células, ou colocar uns leucócitos específicos para combater aquele câncer, ou eles podem alterar o DNA daquela porção de células, ou eles podem implantar células saudáveis, entendeu? Ou eles podem remover a matéria. Eles têm algumas técnicas diferentes que eles fazem, mas é tecnologia isso, né? Hoje, como é que funciona? Você vai num centro espírita fazer cirurgia espiritual, tá cheio de gente que faz cirurgia espiritual. E aí a pessoa às vezes tem que deitar na maca, tal, normal, ou então recebe o passe, tudo. Os meus amigos espirituais, eles têm uma tecnologia mais avançada, não que também funciona, né? Então não há necessidade de eu nem encostar na pessoa. Então as pessoas vão lá no encontro, eu nem encosto. Você não encosta. Nem encosto. Você vê assim. aqueles vídeos, né? Não, da não é que galera eu não me tirando toque, coisa. não é que eu não me toque, não é isso, né? Tipo assim, a Sei. galera que abraça, quer tirar foto e tal, mas assim, não há necessidade de eu ficar Não fazendo corta, isso. não faz nada. Não faço nada. Tem sangue. Não, e a galera sai de boa, sai curada. Eu não preciso nem encostar na pessoa, Entendi. entendeu? Eu vou, e tanto que assim, eu faço exatamente pra galera não falar, é coisa de João de Deus, que é um vagabundo, que nem espírita era, um católico. Ah, não Ele era era espírita? ele era católico, ele misturava as coisas, misturava um monte de religião. Não tô falando que ele era católico, mas ele era católico, espírita, um monte de outras Sei. coisas, né? E agora você quer saber a história de que Do João de Deus, Do que João você de foi Deus. conhecer. Há um tempo atrás, eu fui com uma ex minha, chegou lá e ele falou assim, quero conversar com ela. Aí meu mentor falou, não vai deixar. Entendeu? Eita. Mas por que você foi... Isso sempre acontece nos podcasts que eu vou, porque sabia? você viu essa porta batendo aí? Mas por que você foi... Cai o Por que você quadro. procurou ele E à em noite primeira puxa o instância? pé. Não, tô zoando. Para. Por que você foi procurar ele em primeira instância? Não, eu quis ir no João de Deus pra ver como é que Conhecer. era. Ah, tá. Conhecer. Chegou lá, ele, óbvio, mercenário do caramba, mandou a gente comprar os remedinhos dele lá. E aí ele Carinho? falou isso. Oi? Caros? Acho que era 100 conto, sei lá. 70 Caramba. conto. Não, eu vou contar essa parte Tá. já. Aí eu fui com ela, só que assim, eu fui com ela e ele falou que queria conversar com ela. E meu mentor falou, não vai deixar. Eu não entendi, não me liguei na época. Eu achei que não tinha nada demais. Voltei. Aí o mentor falou assim, sabe o que você devia fazer? Investigar esse cara, né? Como não tem muita coisa a fazer, né? Ele mandou eu ir lá. Aí eu fui lá com um motorista e tal, e fingi que queria abrir um hotel. Carrão e tal. E os caras me deram o maior suporte, né? Me trataram super bem, conheci os caras que trabalhavam com ele. Não conheci os capangos, os bandidão, porque me parece que tinha uns bandidão que trabalhavam com ele. Conheci uns caras lá que... Os caras que trabalhavam mesmo com ele. Os caras falaram, não, João de Deus fala que a gente tem mesmo que abrir hotel e tal. Aí eu fui lá, puxei o CNPJ da farmácia. Então como é que funcionava? As pessoas iam lá, tipo, 1000 pessoas num dia. Todo mundo entrava, passava por ele falava com quem ele queria, né? Às vezes ele não falava. E ele era bem assim, sabe? Tipo assim, beija minha mão. Tipo, uma coisa bem... Tá bem de líder, de seita. De assim. louco, de coisa de louco. Ah, Tipo tá. assim, ficava assim. Como Nossa. se ele fosse o rei, tá ligado? Sei. É bem ridículo. Aí passava tudo, aí ele fazia assim, dava um papel com risco pra você ir lá comprar o remédio. Você ia na farmácia, a farmácia vendia passiflora, que é uma coisa natural super barata, que o custo era tipo R$5, ele vendia R$80. Só que ele fazia o seguinte, ele fazia um risco, ele falava que os espíritos subiam pelo aquele risco. E ele vendia muitas coisas da igreja católica também, correntinha, essas coisas e tal. E ele vendia água fluidificada, ele vendia um monte de coisa. Mas em resumo, eu fiz um cálculo lá, o cara tipo ganhava 300 mil por mês. Com o cálculo que eu fiz. Era um valor absurdo. A farmácia estava no nome da esposa dele, que eu puxei, né? E ele vendia um monte de outras coisas lá. Então, assim, eu vi que, na verdade, o cara era um vagabundo, né? Que não tinha nada de querer ajudar o próximo. Mas tinham pessoas lá que realmente eram curadas, né? E a explicação que o meu mentor disse, porque eu tenho um vídeo no meu canal que eu incorporei meu mentor e que eu falei sobre isso lá, né? Ele disse que Deus não desampara ninguém. As pessoas vinham de outros países, às vezes, para poder serem curadas, e muitas eram curadas, mas o cara era um lixo mesmo de pessoa, né? Mas você falou que você deixou a namorada da sua Não, irmã. não deixei não, tá louco? Não. Mas ele queria falar com ela. Queria. E aí? Meu mentor falou que não era pra deixar. Aí Ah, ele não? foi embora, não. Então nem chegou a falar com ele. Não, chegou.
Olha Ele que falou, sorte, hein? não, você tá louco. Eu ia dar um Putz. pau nele, porque você acha que eu vou. É. Comigo não ia ter esse papo, não. Expulsar o Eu ia- espírito na Eu ia porrada. arrebentar ele. Não, que pelo amor de Deus, pessoal. Agora eu falei isso, agora todo mundo vai falar, o cara é espírita. Não, não é isso. A gente não pode ser. Aceitar o mal, né? Porque Allan Kardec fala isso, que quando você faz, só o fato de você não fazer o bem, você já tá fazendo mal. Então, assim, a gente não pode deixar que o mal se propague. É claro que a gente não tem que sair por aí batendo todo mundo, né? Mas eu quis dizer assim, numa situação dessa, eu nunca ia deixar o cara encostar na minha mulher, né? Claro.